Olá, meu povo bonito do oitavo ano. Estamos aqui de volta com Geografia, o nosso tema aí, não é? Ainda sobre o trabalho humano, os modos de produção. Hoje a gente vai dar continuidade àquela nossa aula, né, que nós tínhamos começado na aula passada, na semana passada. Não é? Esse assunto ele vai se estender um pouquinho, porque são vários modos de produção, né? A gente vai explicar cada um deles. Então hoje a gente vai, se Deus quiser, fechar essa parte do modo de produção escravista e o asiático, né, para a gente entender, tá? Eu sou o professor Giorgio Paulo, o Matutinho lindo. Hoje eu conto aqui com a nossa amiga Vitória. Chega batendo, Vitória. Ô, Raquel, Raquel. Raquel, aqui, ó. Ui, Raquel. Eita, Deus, deixa quieto, fica quieto. Vou fazer assim. Melhorou agora? Aqui, ó. Foi demais. Ao vivo e a cores para todo o Brasil, pela TV Nova Billy Paul. Somos nós. Hoje, meu povo da Lila tá ali, tá com frio, chuvoso, o tempo está chuvoso e eu trago por aqui também uma visita para trabalhar conosco sempre. Ou é o professor do rostinho lindo, grande abraço aí, professor Gilson, para dona Cristina e seu José que está assistindo. Eu quero tapioca, viu, dona Cristina? Eu quero também uma pamonhazinha que a senhora está fazendo, que justo disse, ele comprou 2 mãos de milho. Se não foi para sua casa, eu não sei para onde foi, viu? Mas enfim, professora Vanessa... Opa, chegando por aqui com essa turma maravilhosa, que é a turma do oitavo ano, exato. A gente aqui para trabalhar um pouquinho da geografia, né? Tema bacana, vai ser uma aula bem adorável, né? Com o professor aí Matutinho lindo. Já estou aqui no chat para acompanhar as interações de vocês. Então não seja tolo, né, gente? Baixa o aplicativo. Billy vai jogar aí na telinha de vocês os QR Codes. Você pode direcionar o seu celular e baixar o aplicativo do Educa Recife e interagir ao vivo com a gente. Olha que bacana. Eu mesmo ia adorar. Então, deixe seu comentário, tire suas dúvidas, porque aqui é o momento da gente aprender mesmo. É essa troca para que a gente possa conhecer, aprender e, enfim, e construir esse horizonte aí de conhecimento. Bom, então vou deixar agora o professor Giorgio aí iniciar essa aula com o tema show. Show feito para vocês com muito carinho. Vamos lá? Ó, pessoal, na aula passada a gente falou, bota aí em tela cheia, Billy Paul, essa questão aí do modo de produção, né? Eu lembrei para vocês aí que o modo de produção é a forma como a sociedade produz a sua riqueza, né? A gente tinha falado aí, ó, a questão do modo de produção primitivo ou comunal, lembra? Que é quando a sociedade, que ela produz a sua própria riqueza. Então, quando ela produz a sua própria riqueza na ideia de sobrevivência, né? Na ideia de subsistência, então daí esse modo de produção primitiva ou comunal, também chamado aí de um modo onde, digamos assim, é um pouco mais familiar, um grupo familiar. Não existia ideia de comércio, de produção para venda em larga escala, nada disso. Né? Aí eu até citei para vocês... Subsistência, né? De subsistência, professora Vanessa. Inclusive eu citei para vocês aí um filme, né, chamado 10.000 anos antes de Cristo, né? A história de Delê, né? Quando a comunidade ela trabalhava com a caça. Né? Depois é que ela vai ter acesso, por exemplo, com os africanos. Né? Eu acho interessante essa questão do filme. A única coisa aí que eu acho um pouco anacrônica ao palavrão, anacrônica ou anacronismo, é uma situação de fora do tempo real. Então, por exemplo, o mamute, ele não viveu na mesma época que os seres humanos, a questão dos hominídeos, né? Então eles iam caçar o mamute. Então, aí era a incoerência que eu achei no filme. Mas o ponto de vista da sociedade era um modo de produção primitiva ou comunal, daquela comunidade. E como eu falava para vocês que Karl Marx e Engels, né, são os pais do socialismo científico, essa divisão da história em modos de produção foi ele que criou. Embora, na verdade, o modo de produção lá socialista, ele não cria, mas ele deu as bases para se compreender o modo de produção socialista, né, que é o comunismo, quando assume a forma de governo, né, Vanessa? Então, é uma diferençazinha aí que é conceitual, uma questão ideológica, uma questão mais da filosofia para explicar
a diferença entre comunismo e socialismo, tá certo? Mas a gente vai ver isso com calma depois. Aí eu trago para vocês a questão do modo de produção escravista. Não é? Esse modo de produção escravista, a gente encontra aí os escravos, ó, os africanos escravizados, aqui no Brasil, colônia, um desenho, né, de Rugendas, que foi um clássico paisagista, desenhista, que veio, curiosidade, viu, Vanessa, junto com, depois com a missão e as expedições de Maurício de Nassau, né, Albert Ecaute, Franz Post, né, esse pessoal da época. E aí, ó, na sociedade escravista, os meios de produção, que são os meios de produção? Olha aí, terras, instrumentos de produção, as ferramentas, né? E o dinheiro, o capital, que a gente chama de capital, né? Porque com o dinheiro você vai comprar as ferramentas, vai comprar meio mundo de coisa. Então, e os escravos eram propriedade do senhor. O que quer dizer aí, gente, traduzindo essa questão? Quer dizer o seguinte, os escravos, as ferramentas, a terra, o boi, o cavalo, o burro, tudo isso na época do período colonial, na época do período da mão de obra escrava, todos eram meios de produção. O que quer dizer então esses meios de produção? Era aquilo que era utilizado para a produção da riqueza do proprietário, não é? Eu sei que parece difícil, mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Caso haja dúvida, vai para o chat, que a professora Vanessa responde lá, ou então ela faz a pergunta ao vivo e a gente vai responder aqui, que aqui é feito caldo de cana, meu povo, é feito na hora. Por isso que eu tenho uma camisa verdinha, para dar esperança para esse nosso povo, Billy Paul. E aí, ó, o escravo, olha só no texto, o escravo era considerado um instrumento, um objeto, assim como um animal ou uma ferramenta. Então isso aí eu deixei claro no que eu falei anteriormente. E dizer a vocês que a escravidão, ela existe desde que o homem é homem. Quando a gente vai lá na escola dominical ou na catequese, dependendo da sua religião, a gente escuta falar dos egípcios, dos hebreus, né, dos babilônicos, dos gregos, dos romanos. Então a escravização já existia desde aquela época. A escravidão podia ser por aprisionamento, quando havia uma guerra, e quem perdia acabava se tornando escravo de quem ganhava. Né? Podia ser por dívida, né? E aí eu expliquei na aula passada, quando, por exemplo, se eu fosse um pequeno agricultor e fosse pedir à professora Vanessa, por exemplo, ela é uma grande senhora de engenho, né? Eu preciso de 2 sacas de milho para plantar. Né? Então eu vou pegar ela 2 sacas de milho, eu tenho que pagar ela 2 sacas de milho depois e mais o que ela me cobrou a mais, por exemplo, eu vou cobrar mais 1 saca. Então você me deve 2 e mais 1 porque eu estou lhe emprestando as minhas 2, 3 sacas. E aí choveu muito e eu perdi a minha plantação toda. O que é que vai acontecer? Ela quer saber. Eu digo, ó, você está me devendo 3 sacos de grão de milho. Se você não puder pagar, você vai trabalhar para mim durante 2 meses, um exemplo, para pagar em trabalho. Então, a minha condição de escravo para ela por dívida no trabalho. Então, é uma situação. Por isso que, em determinados momentos da história, a escravização não tinha nada a ver com cor da pele. Século XIV e XV é que o europeu se colocou num nível de superioridade racial, não é? E aí vai se dizer que a raça branca era melhor do que a raça negra ou a raça amarela, que é a asiática, né? Isso é uma questão de época, uma questão de pensamento, de ideologia dominante. No sistema feudal mesmo tinha a questão dos servos, né? Que Sim. era uma espécie de escravos, porém eles não eram vendidos, né? Como era o caso que a gente sabe aí, né, da história do nosso Brasil, os povos africanos que foram arrancados, né, tirados da sua terra, lá na África e trazidos para cá para trabalhar na mão de obra, né, nas produções, no cultivo de cana-de-açúcar. Mas no sistema feudal mesmo, lá na Idade Média, né, vocês já estudaram isso aí, no 6º ano, né? 7º ano, mais especificamente.
e viram que existiam também, né, essa espécie, né, como o professor Jorge colocou, desse trabalhador aí, que era uma forma de troca ali, né, dos senhores feudais com aquele pequeno agricultor ali, que produzia algum produto e em troca, né, o senhor feudal dava um pedaço de terra e em troca o pequeno agricultor ali dava o seu produto, né, que era produzido ali naquela terra do senhor feudal. Sim. Então, na época se chamava de servos, né, a servidão, que é uma espécie de também trabalho aí escravo. Só não eram vendidos. A senhora agora tá dando spoiler? É porque esse é o tema da próxima aula, viu? Ah, é? Modo de produção, Olha aí. modo de produção servil, né? Ou feudal, e o modo de produção capitalista do capitalismo comercial. É a próxima aula da gente. Mas vamos lá. Olha então. aí. Tá trabalhando pro cinema. E aí, gente, ó, assim, no modo de produção escravista, as relações de produção eram relações de dominação e de sujeição. Ou seja, os senhores versus os escravos. Então você vê aí duas fotos, duas gravuras, tá? E aí numa gravura, por exemplo, você tem um feitor, ou um senhor de engenho, com um chicote, e veja que ele está com a criança na mão, no outro lado. Ou seja, um exemplo, ele quer comprar os escravos, mas não quer a criança. Ou então ele vai pegar só a criança e não quer o escravo, a mãe. Isso acontecia muito, não é? E aí, no outro lado, o escravo com a canga. Canga não é aquela roupa que as meninas usam para ir para a praia, né? A saída de praia, a canga. Mas a canga de madeira para prender o escravo, né? Geralmente no pescoço, na mão ou nos pés. Observe aí que ele está com a mão presa e o pescoço preso. Né? Dependendo do crime que a turma possa imputar ao escravo, por exemplo, o escravo que comia muito, né? Roubava para comer. Então a turma usava a máscara de Flandres, que era uma máscara de ferro, né? Só com os furinhos para o cara tomar água, mas não comia. Muito cruel, né? Né? A ruindade, olha, gente, o ser humano, infelizmente, vocês podem até se espantar com o que eu vou dizer agora, mas a natureza do ser humano, ela é ruim, ela é má. Né? Mas o que é que vai nos fazer ser diferentes? A educação, a religião, a escola, não é? Mas você observa que muitas vezes, independente de formação, de poder econômico, a ruindade ela existe e vai à tona, né? Então é lógico que eu queria trazer para vocês o seguinte, que nem todo senhor de engenho, nem todo proprietário de escravos eram ruins. Viu, Vanessa? Eram ruins. Alguns eram bons. Alguns, por exemplo, era o sistema da época, né? Então, mas tinham nos seus engenhos, os escravos eram livres, eles tinham um horário para trabalhar, eram bem tratados, os escravos tinham as suas casas quando se casavam, né? Eu me lembro muito bem de uma época em que um senhor de engenho, todos os escravos da sua propriedade, né, ele respeitava como seres humanos. Eram livres dentro da sua propriedade. E aí, como o sistema escravista era ruim em todo o Brasil colonial, os escravos eles eram livres para circular na propriedade daquele senhor. Né? Mas ainda assim não podia ir além daquele espaço. Não podiam. Exato. Não podiam. Mas isso começou a gerar, por exemplo, um problema com as fazendas vizinhas, porque com os escravos se encontravam nos campos. Aí os outros ficavam sabendo que naquela terra daquele senhor, eles tinham casa, né? O escravo se casava, ele tinha sua casinha, tinha seus filhos, né? Era diferente de uma outra propriedade, onde os escravos ficavam todos numa senzala. Tinha aqueles escravos, os mais fortes, mais bonitos, mais saudáveis, eram usados como reprodutor, né? Feito cavalo e égua. Mesma coisa. Quanto mais filhos tivesse, melhor para o senhor de engenho, porque aumentava a sua propriedade. Vê que ideia. Mas era a época, né? Era a escravidão. Então, ó, aí eu trago para vocês. Bota aí em tela cheia, Billy Paul. Ó, uma fábrica de algodão, ou de tecido, né? Indústria têxtil. A gente sabe que Pernambuco, Vanessa, eu vou chegar lá. Deixa eu ler logo o texto. Então, um pequeno número de senhores, ó, explorava a massa de escravos que não tinham nenhum direito. Então, o escravo, ele não tinha direito nenhum, né? E aí, eu digo, aqui em Pernambuco, e na bandeira de Pernambuco, o brasão do estado de Pernambuco,
tem duas plantas. Veja a curiosidade lá. Cana-de-açúcar e o algodão. Né? Interessante que, por exemplo, na região ali de Santa Maria de Cambucá, aquela região ali de Vertentes, Vertente do Lério, né? Surubim, Limoeiro, aquela região, eu dei aula lá pro pessoal da Facol, né? Em Vitória, de pós, e aí a turma estava resgatando, por exemplo, a produção de algodão naquela região. E alguns algodões já saem coloridos, viu, Vanessa? Veja a curiosidade. A planta já bota um algodão meio azulado, rosa. Interessante. Isso, né? Já nasce. E aí, Dalila, que está com frio, né? Eu também estou com frio, tá aí uma imagem e um textozinho aí, ó. Os escravos trabalhando na lavoura, né? Na plantação do algodão. Os Estados Unidos é que vai se desenvolver muito mais nessa produção, principalmente nas colônias do sul, né? Das 13 colônias inglesas na América do Norte. Então, era o plantation, a professora Vanessa falou aqui na aula dela, sobre o plantation, que é a grande propriedade latifundiária, monocultora de exportação. Olha só, Billy Paul, uma palavrinha só, plantation, que seria plantação, né? Mas quando se usa o termo plantation... É um conceito. É um conceito. É. Né? É um conceito e que aqui no Brasil colonial, grande propriedade, uma área extensa, enorme, monocultora, um produto só para exportação com mão de obra escrava, né? Então no texto aí, ó, os senhores eram proprietários da força de trabalho. Quem trabalhava? Os escravos. Dos meios de produção, como terras, gados, minas, instrumentos de produção e do produto do trabalho, que pode ser o tecido da indústria têxtil, do algodão, a cana-de-açúcar, o açúcar, a rapadura, o melaço e a cana, E né? a cachaça. Cachaça, que era produto do trabalho do escravo, né? E que, por curiosidade, viu, Billy Paul, aguardente ou pinga, dependendo da região, no Rio não. Veja, o escravo, ele de vez em quando era açoitado, né? Levava chicotada. E as costas do camarada toda arranhada, toda cortada. Imagina o cara trabalhando, empurrando ali as coisas e a caldeira, quando fervia, né? A cana, o caldo da cana, evaporava. E no telhado, começava a gotejar depois aquela evaporação. Feita uma tampa de panela quando você está fervendo, fica cheia d'água, né, os pingos d'água. Da chaleira. Aí a turma com as costas toda lapiada, cortada de chicotada, e a cachaça pingando nas costas. Eles que água parde é essa? Aguardente. E em Minas Gerais, a turma chama de pinga, a pingueira. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, o ditado? Então a pingueira, por isso lá em Minas estamos chamando de pinga. A marvada pinga, pinga. A professora Vanessa tá rindo, Billy Paul. Olha esse professor Giorgio aí, viu? É muita tiração de onda. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Professora Vanessa, eu nasci por aí, viu, Billy Paul? Então, quando eu conto porque eu vi com esses olhos que a terra não há de comer. Por quê? Porque eu sou um Highlander. Olha, o Highlander, aquele de vida imortal, né, quase Murra. Mas vamos lá. Escravidão no Brasil, meu povo. Como é que a escravidão chega aqui? Ó, a escravidão no Brasil foi implantada no início do século XVI, por volta aí, portanto, de 1535, 1550, né, do século XVI. Olha aí, em 1535, chegou a Salvador, na Bahia, o primeiro navio com negros escravizados. Este ano é o marco do início da escravidão no Brasil, que terminaria 353 anos depois, em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, era regente do Brasil, enquanto Dom Pedro II tinha ido para a Europa, né? Me parece que visitar sua prima, que ele não conhecia, a Rainha Vitória da Inglaterra, viu, professora Vanessa? Isso.
E é importante dizer, né, que essa questão aí da Lei Áurea, Sim. o 13 de maio, inclusive, a gente fala muito, né, na historiografia, pensando, né, na questão, o olhar crítico, não foi nada de libertar os escravos, né? Libertou entre aspas, mas libertar um povo que já foi trazido para cá, né? Retirado do seu habitat, trazido para outras terras, sofrer esse massacre, essa violência, né? Essa crueldade toda que foram submetidos. E, de repente, libertá-los sem nada, né? Sem nenhum apoio do Estado, vamos dizer assim, aí a gente pergunta, né? Que abolição foi essa? Fica essa reflexão aí. Não é isso O que a mesmo? gente poderia refletir aqui era o seguinte: houve um passo importante com a abolição da escravidão do ponto de vista legal, né, no Brasil. Então, essa parte aí que é importante, porque já veio um processo de abolição desde 1845, viu, Vanessa? Sim. 1845 Tem a os gente, movimentos os movimentos abolicionistas, Isso. né? A partir de 1845, com um impulso da Inglaterra. A Inglaterra, lógico que a Inglaterra, gente, quando ela começa a trabalhar a questão da abolição, não é porque ela era boazinha, Sim. era humanitária, não. Porque ela estava pensando em que o escravo não trazia lucro para o comércio. Então, se essa imensa maioria de escravos se tornassem livres, eles passariam a ser trabalhadores assalariados e aí passariam a comprar, a se sustentar com o seu salário. Então, era mais na questão de comércio, de produção, de indústria, né? Que é a questão do... Uma questão econômica, política econômica, né? Isso, perfeitamente. Exatamente. Perfeitamente, certo? Tem interesse. Então, eu dizia então da lei do Bill Aberdeen, que é uma lei inglesa de 1845. Depois a gente tem a lei Eusébio de Queiroz, no Brasil, 1850. Depois caminhamos para a lei do ventre livre, lei do sexagenário, até chegarmos à lei Áurea. Então, oficialmente, a partir de 13 de maio de 1888, era proibido a escravidão no Brasil e os escravos deveriam ser libertos. Só que o escravo, meu povo, continuou na situação digamos assim, de uma vida difícil, né? Porque muitos não foram embora, continuaram nos engenhos, outros foram embora e iam trabalhar onde? Exato, eles não foram incluídos em direitos, né? Não. Vamos pensar nisso. E aí, quando a gente fala marginalizados, né? Porque eles ficaram, de fato, à margem da sociedade. Porque uma pessoa que não tinha um terreno para plantar, uma casa para morar, não tinha acesso à educação, à saúde, como é que ia sobreviver, hein, professor Giorgio? Aí por isso que a gente reflete, né? E muitas vezes essa questão, né, é importante a gente frisar, porque de fato esses povos, né, esses escravos, esses povos negros, eles foram libertos, mas ficaram a Deus dará, né? Não houve um apoio do Estado de incluí-los, né? Uma inclusão social desses povos aí que sofreram muitas crueldades no período, né, da escravidão aqui no Brasil. Perfeito, professor, perfeito. E aí a gente tem aí uma foto, uma pintura, uma imagem de um bandeirante paulista, não é? A gente sabe que o ciclo do bandeirismo, né, do Brasil, a gente tem um assunto na história que é entradas e bandeiras. As entradas são expedições oficiais, pagas pela coroa portuguesa. As bandeiras, elas eram contratadas pelos senhores de engenho, não é? Primeiro para capturar índios. Então, entrar no interior do Brasil, porque a ocupação inicialmente era toda no litoral. Por isso que chamavam-se de homens caranguejos, né? Porque eles, em vez de entrarem para o Brasil, na parte central do Brasil, para o interior, ficavam sempre no litoral. Então, o crescimento das cidades, das primeiras cidades, vejam que a gente vai ter as capitanias hereditárias. As capitais eram nos litorais. Né? O acesso também das embarcações. Isso. Então, a gente vai ter Salvador, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, o Ceará, Piauí, que fazia parte aí das capitanias de Ceará e Maranhão, Grão-Pará e Maranhão. Na época não tinha estrada, não tinha esses carros, né, todo. Então, tudo que era... o meio de transporte era dessas embarcações. Então, quem estava ali no litoral, né, as áreas litorâneas, de fato, eram mais fáceis,
né? Não eram difíceis acesso, era mais fácil o acesso pelo litoral. Exatamente. Né? Então, por exemplo, algumas cidades, por exemplo, vou citar o exemplo de Goiânia. Goiânia é uma cidade que já tem mais de 400 anos. Né? Goiânia foi fundada em 1559. Ó. Né? E tinha o porto lá em Pontas de Pedra, né? E o porto ali hoje chamado no Balde do Rio, em Goiânia, que recebia as barcas que vinham de Portugal, comercializava diretamente, Tá né? vendo? O comércio no interior porque não é a capital, né? Mas era no litoral, no litoral, né? Tráfego intenso, né? Então as primeiras pessoas a serem escravizadas aqui no Brasil foram os indígenas, né? Por quê? Inicialmente, naquele período pré-colonial, né, de 1500 a 1530, houve o período do pau-brasil, né? Então os portugueses que vieram trabalhar com o pau-brasil eram chamados de brasileiros. E esses brasileiros que trabalhavam com o comércio de pau-brasil fizeram amizade com os indígenas. Mas quando depois veio o primeiro governador-geral, Martim Afonso de Souza, Tomé de Souza e Duarte da Costa, né, isso na história aí de vocês, da história do Brasil, e também na história de Recife, eles tentaram então escravizar o índio. Só que o índio não entendia, porque o índio vivia no modo de produção primitivo ou comunal. O índio só caçava para comer, só pescava para comer, só plantava para comer. O máximo era a troca de um produto por outro, né, que era o escambo, mas não tinha comércio. Então, quando o português veio para cá, começou a fundar os engenhos e começou a querer escravizar o índio, ele disse: "Oxente, não entendia". O índio foi então para o interior, né? E aí foi preciso então contratar os bandeirantes, né? E aí Domingos Jorge Velho, o Anhanguera, né? E outros, né? E essa foto é interessante. Bota aí, Billy, de novo em tela cheia. Essa pintura aí desse bandeirante é uma visão romantizada. Exatamente. Né? Porque o cara tá com chapelão, tá com capa, tá com. Porque não dá para ver aí, mas ele tem um arcabuz, que é uma arma, um cano grande. E como né? se não tivesse ocorrido, né, resistência indígena. E ocorreu sim. Né? Chega um povo lá da Europa, né? Totalmente o costume, a cultura totalmente diferente da deles, né? Começando a explorar ali, onde a questão indígena era de preservar, né? Porque era ali que eles tiravam o sustento dele, as matas, as florestas, e o povo europeu chega aqui para explorar, então houve confronto sim, né? E aí nessa pintura a gente não consegue observar, né? É de fato uma visão romantizada, como o professor Giorgio mesmo colocou aí. Pronto, já aproveita e se despeça do meu povo. Pois é, gente, vamos ficando por aqui, né? Porque o tempo já se esgotou. Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. Fique com Deus. A gente continua essa próxima aula, esse próximo assunto, que é a escravidão no Brasil. Beleza? Um grande abraço. Fique com Deus. Eu vou dar um alô aqui para minha amiga Raquel. Raquel. Aqui, ó. Chegou batendo aqui, ó. Chega. Batendo. Pronto. Tchau, meu povo.